Minha querida Judith, enquanto eu estiver longe, escreverás neste livro tuas belas canções, a fim de que nenhuma delas se perca. Quando eu regressar, sentar-te-ás em teu cravo e cantá-la-ás para mim. É o que farei, disse ela. Eu te agradeço, Ranald. Não o manches de tinta. Toma cuidado. Ela se interrompeu. Lá fora, um ruído dolorido, como um gemido, se fazia ouvir. As gaitas de foles. Continuação do livro A Janela do Meio, de Elizabeth Gauch. Ela ainda não aprendera a apreciá-las e sua música lhe parecia ser o lamento de todas as criaturas traídas e frustradas que, desde o começo do mundo, tiveram o seu coração partido. Ranald teve um sobressalto. São as gaitas de foles de Drummond. Estão prestes a partir? Judith. Eles se abraçaram contrafeitos, sem encontrar o que dizer, porém, tão fortemente que sentiam o pulsar de seus corações. Agora vai, disse Judith. Que temos a nos dizer? Sabemos quais são os nossos pensamentos? Sim. Até breve, criança do meu coração. Até breve. Ele partiu. O marchar dos homens, o ruído dos cascos dos cavalos, as ordens gritadas em voz forte e os gemidos agudos das gaitas de foles faziam um alarido desagradável que, de pouco em pouco, foi se diminuindo à medida que as tropas se distanciavam através do bosque de lariços. Judith foi à janela e olhou a estrada detestada que subia serpenteante no flanco de Ben-Kauraj. Logo viu-os surgir, Drummond em seu cavalo cinzento, à frente dos gaiteiros, depois Ranald, hirto e férreo, com o emblema branco em sua boina, em seu cavalo negro, MacTavish. Depois dele vinham os homens, os Highlanders, de ar selvagem, munidos de velhas armas enferrujadas ou inteiramente desarmados, homens que pouco ou nada saberiam acerca da causa pela qual se bateriam. E, não obstante, descuidados disso, estavam sempre prontos a seguir o seu chefe até o inferno. Judith olhava-os enquanto desapareciam na sombra do caminho da montanha. Seus tartãs pouco se destacavam entre os fetos e as urzes. O som das gaitas de foles se tornava cada vez mais fraco. E o mesmo ocorria ao longo de toda a Highland. Muitos outros, como Ranald, haviam sacrificado seus amores e seus trabalhos em todos os vales. Homens partiam pelos sendeiros das montanhas para se reunirem no mesmo lugar, a oeste, onde o estandarte azul e ouro dos Stuarts seria desfraldado ao vento do mar, e de onde o jovem Charles Edwards receberia
a homenagem dos clãs ajoelhados e prestes a combater por um ideal sem esperanças. Pois aquela luta, Judith o sabia, era sem esperanças. Ela viera das planícies e ali ouvira pessoas discutir. A lealdade para com os Stuarts, na realidade, só existia nas Highlands. Que desperdício, Judy pensou. Que desperdício. A menos que qualquer coisa imperecível florescesse sob aquela tragédia. Mas o que poderia ser imperecível para ela, para Ranald e para a Escócia? Quem poderia dizer? O último homem havia desaparecido e a derradeira nota das gaitas de foles tinha emudecido. O vale estava silencioso, vazio, e dele as trevas se apossavam. Ela foi invadida por um sentimento de solidão, um sentimento amargo demais para que pudesse chorar. Quando Angus retornou para tirar a mesa na qual haviam tido o seu jantar de núpcias, ela estava tesa, rígida, no meio da sala. Vou me deitar, Angus, disse friamente. Boa noite. Boa noite, senhora. Angus respondeu se inclinando. Havia respeito em seus olhos e o primeiro luzir do enorme afeto que viria a sentir por ela. Sustendo com as duas mãos o vestido bordado, a cabeça erguida, ela atravessou a peça com seus pequenos passos resolutos. Ele ouviu o ruge-ruge da seda enquanto ela caminhava e o bater dos saltos altos. Quando subiu os degraus da escada sem tapete, ouviu-a fechar a porta do quarto solitário. E como tudo aquilo era digno de pena, ele pôs-se a resmungar tristemente. No dia seguinte, pela manhã, Judith se entregou com grande resolução aos deveres que lhe impunha o título de Mrs. MacDonald de Glenswillig. Ela decidira trabalhar arduamente para esquecer o golpe que lhe dera o destino. Levantou-se de madrugada e levou seu travesseiro à janela, a fim de que a larga mancha úmida e salgada que havia em seu centro secasse a brisa que soprava da montanha. Não queria que denunciasse suas lágrimas noturnas. Depois vestiu-se, desceu e disse a Angus o que pensava sobre o pó que se acumulava no vestíbulo. Sem muita disposição, sentou-se para o desjejum e fez observações quanto ao que era servido. Mencionar essas corveias que lhe foi penoso. Angus deixava-a pouco à vontade e, para completar, talvez devido ao pranto vertido durante toda a noite, tinha a garganta inflamada e dolorida. Mas estabelecer e exigir corveias necessárias era um de seus deveres. Se os servidores pensavam que uma dona de casa de 18 anos, sem o marido para garantir-lhe a retaguarda, deixá-los-ia fazer o que bem entendessem, estavam muito enganados. Chamou-os a todos e deu ordens sobre ordens, até que os sentiu prestes a ter uma crise de nervos. Todos os dias e a todo momento ela descia e subia a escada, entrava e saía da cozinha, vistoriava o celeiro, percorria o jardim dando ordens, exortando e
Tudo era esfregado, polido e desempoeirado. Agora andava com uma enorme argola cheia de chaves, dependurada à cintura, e Angus se extenuava seguindo-a constantemente naquelas infindáveis caminhadas. Quando não tinha mais nada a fazer, mudava o lugar dos móveis da casa. Bem pouco tempo depois, tentava outras alterações. À noite, quando mal se podia manter de pé, sem forças nas pernas para subir e descer a escadaria, assentava-se sozinha no salão e punha em ordem a roupa de cama e de mesa da casa. Muitas vezes cosia até altas horas, pois retardava o quanto podia o momento de ir para o grande quarto e deitar-se no leito enorme, onde permanecia insone durante quase toda a noite, ouvindo o ruído dos ratos e pensando em Ranald. Quando o mês terminou, a casa e o jardim estavam em uma ordem impecável e Judith adquirira uma reputação nunca mais desmentida de excelente dona de casa. Mas quanto a ela mesma, estava pálida, com olheiras escuras e o frescor de sua juventude como se empanara, até que seu corpo, de repente, se revoltou contra o excesso de trabalho e a insônia. Ela adoeceu. Nunca estivera doente antes, e foi terrível para ela depender dos outros e, mais terrível ainda, perder o anestésico do trabalho. Mais tarde, quando se sentiu melhor, abençoou sua moléstia, pois, durante ela, foram-lhe revelados o devotamento e o respeito dos servidores da casa. Janet, a mais velha, e Angus tinham incessantemente velado por ela, e o amor que lhes inspirava, sabia-o, ia ser profundo e duradouro. Entre ela e Angus estabeleceu um laço estranhamente forte. De fato, não lhe dirigia senão de quando em quando uma frase delicada ou uma simples palavra de polidez, visto que a cortesia não fazia parte de suas qualidades. No entanto, ela sentia que ninguém na terra, à exceção de Ranald, amava-a tanto. Isso inspirava-lhe gratidão e a reconfortava. De manhã, trazia-lhe um grande prato de aveia e permanecia ao seu lado enquanto ela o tomava. Resmungando, se deixava uma última colherada. À tarde, fazia pequenos ramalhetes de flores do jardim e atirava-os pela sua janela sem dizer uma palavra. No decorrer do dia, apressava o seu passo tardo para trazer tudo quanto ela necessitava, sem demonstrar cansaço e com a fidelidade de um cão. A doença também foi-lhe proveitosa em outros sentidos. Durante o repouso penoso de sua convalescença, refletira muito e se acomodara mais racionalmente à sua vida. As circunstâncias não lhe tinham sido benéficas, mas não havia motivo para uma desolação perpétua. Precisava tirar de tudo o melhor partido e criar para si mesma, como pudesse, alguma alegria. Foi com o espírito renovado que se entregou à tarefa de preparar um lar perfeito para Ranald, quando ele voltasse. Tentou, pois, realizar com amor e alegria tudo quanto até então realizara com desgosto e, de pouco em pouco, tornou-se tão feliz quanto lhe era possível na ausência de Ranald. Amava cada vez mais Glenswillig. Esse amor nascera desde o primeiro momento,
Porém agora, que ali vivia dia após dia, deixava em todos os lugares a marca de sua presença, tal como a mansão a marcara também. Harmonizava-se com tudo, como um corpo se harmoniza com uma veste nova, feita sob medida. E sentia-se aquecida, protegida e sutilmente modificada. Glenn Swillig alterara qualquer coisa nela, tal como um traje pode influir sobre a personalidade. Sentia nascer em si mesma uma confiança nova e diferente, a aprazível dignidade da casa. Agora que prestava atenção, ensinava-lhe a paciência, enquanto as plantas do jardim, tão frequentemente assorragadas pelas tempestades e, entretanto, inquebrantáveis, ensinavam-lhe a ter coragem. Além de tudo, a permanente beleza do vale, enquanto as estações desfilavam sob suas janelas, era como um bálsamo sobre as feridas de seu espírito e as curavam. Até que se lembrou da música. Em momentos de lazer, compunha pequenas canções, inspirando-se no vale e no seu amor por Ranald, e escrevia-as no seu livro para distraí-lo quando estivesse de volta. O tempo passou. O tom purpurino das urzes cedeu lugar ao avermelhado dourado das folhas mortas. Depois tudo se tornou cinzento e marrom, com a força do inverno. De início vinham frequentemente notícias transmitidas de vale em vale, ou trazidas pelos mercadores ambulantes. Eram confusas e contraditórias, porém boas. Ouviu-se falar da marcha para o sul, empreendida pela pequena e valente armada, da ocupação de Edimburgo e da vitória de Prestonpans, mas também dos divertimentos da corte do príncipe em Holyrood. Muitas senhoras jacobitas, encorajadas por esse sucesso, partiam agora para o sul, desejosas de encontrar seus maridos. E Judith também, se o desejasse, teria podido ir dançar com Ranald na grande galeria do palácio e fazer reverência ante o príncipe, quando ele se assentasse sob o seu dossel, cercado de luzes e de flores. Ela, entretanto, não quis. Julgava que seu dever era cuidar da casa de Ranald durante sua ausência e não quis deixá-la. Não lhe foi penoso, visto que o sentimento de sua união com Ranald era tão forte que sua presença física não o teria sensivelmente acrescido. Em novembro, a armada deixou Edimburgo e marchou para a Inglaterra. Veio o silêncio. Judith começou a se inquietar. Não tinha nenhuma esperança de um êxito imediato. Julgava que as recriações de Holyrood tinham sido apenas uma perda insensata de tempo, e a invasão de um país tão grande por uma armada tão pequena, apenas a coroação dessa loucura. Temia não rever mais o exército montanhês e, sem notícias, procurava expulsar de seu espírito as terríveis imagens de Ranald e seus homens mortos nos campos da Inglaterra. Foi então que compreendeu que não era a única mulher ansiosa no vale. Até então, estivera absorvida demais pela casa e pelo jardim para prestar atenção ao que se passava além, e por isso seu coração a reprovava. Todo o vale pertencia a Ranald, e ele sonhava fazer dele algo de perfeito para todos aqueles em que nele vivessem.
Ela não podia empreender um trabalho desse porte e não tinha a intenção de enfrentá-lo, pois não acreditava, pelo menos no momento, em tal tarefa. Porém, quando menos podia se mostrar amável. Vestiu seu casaco escarlate, calçou tamancos e, através dos caminhos escorregadios, saiu a visitar as granjas do vale, acompanhada por Angus, que levava um cesto e resmungava terrivelmente. Foi um trabalho difícil, pois, apesar de tudo quanto Ranald lhe havia ensinado, ela entendia muito mal o gaélico e tinha a impressão de que seus comentários, quando traduzidos por Angus, ganhavam muitas vezes, quando não agradavam a ele, um sentido diferente daquele que tentava transmitir. Por outro lado, essas visitas eram fastidiosas. O aspecto das pequenas casas obscuras, enfumaçadas, de solo lamacento, era tal que ela dificilmente suportava entrar. Mas de pouco em pouco, esforço sobre esforço, aprendeu a língua daquela gente, acostumou-se aos maus odores e conquistou a confiança e a afeição da população do vale. Antes do Natal, teve uma brilhante ideia. Havia na extremidade norte do lago uma casa vazia. Alguém fora assassinado ali, dizia-se, e ninguém queria habitá-la. À luz do dia, Judith tinha um perfeito desprezo pelos fantasmas, e a casa lhe agradava. As paredes eram feitas de pedras mal talhadas, assentadas sem reboco e pendiam ligeiramente para o interior. Seu teto fora feito com palha de centeio. Decidiu tomá-la para si e instalar ali uma espécie de escritório que pudesse ocupar pelo menos uma vez por semana, unicamente de dia, bem entendido, para receber aqueles que vinham em busca de notícias ou necessitassem de algum socorro. As pessoas rudes e arredias com as quais travara conhecimento jamais iriam à mansão. Temiam que os servidores, os cães e os altos forros lhe fizessem mal. E ela não podia estar constantemente saindo para vê-los em suas próprias casas. O tempo, por vezes, se fazia tão ruim que, apesar dos tamancos e o auxílio de Angus, ela não conseguia caminhar no lamaçal. A ideia deu bom resultado. Angus havia limpado e posto em ordem a casinha, dando-lhe um aspecto decente, e todas as sextas-feiras saía com ele e se instalava ali. Sentava-se muito rígida em um tamborete, com a esperança de parecer-se a Pórcia, e pensando que só não o conseguiria por causa de seu nariz. Ouvia as lamentações de uns e de outros, fazia-se de juiz nos litígios, aconselhava as mães quanto à maneira de educar os filhos e explicava às avós que elas deviam se cuidar. Os conselhos que dava poderiam muitas vezes pôr em sobressalto uma enfermaria em nosso tempo, mas, de qualquer forma, não ocorreram mais mortes no vale do que antes de sua chegada, e uma boa alimentação que mandava Angus levar às casas onde sabia existir um enfermo contrabalançava sempre, felizmente, os efeitos dos remédios que ela mesma preparava. Reconfortava as mulheres, também tinha um marido em terras estrangeiras. Também estava sem notícias e, não obstante, estava ali, com elas, calma, sorridente e deliciosamente bela. Falava-lhes de cólicas e de dores de cabeça e, intimamente, não queria pensar em outra coisa que não fossem cólicas e dores de cabeça. Inspirava-lhes
confiança. Mas finalmente certos rumores ocorreram no vale. A armada invasora estava de regresso à Escócia. Nada ocorrera, parecia. Ela simplesmente dera meia volta e retornava. Judith sentiu seu coração parar. Aquilo só podia significar uma coisa. Haviam compreendido que o intento era inútil. E voltavam para casa. Desejaria saber maiores detalhes, mas estava-se no meio do inverno e os contatos com o mundo exterior encontravam-se interrompidos. Um vento tempestuoso soprava do nordeste com turbilhões de neve. O caminho do vale estava impraticável e mesmo as notícias vagas já não chegavam mais. Ela nada podia fazer. Por causa da neve, já não conseguia nem mesmo locomover-se até a casinha no fim do lago. Podia apenas permanecer em casa, esperar e arrepiar-se, penetrada pelo frio implacável. Janeiro e fevereiro lhe pareceram 2 séculos. Mas com março se manifestaram os primeiros sinais da primavera. As longas noites tenebrosas durante as quais Judith não conseguia aquecer-se em seu grande leito tornaram-se mais curtas e menos penosas. O nascer do dia, ainda cinzento, era acompanhado pelos primeiros pipilares dos pássaros e as luzes se tornavam mais vivas por detrás das montanhas. Sobre os rochedos do vale, viu-se reaparecer o musgo verde e, no bosque de lariços, grandes cogumelos rosa-salmão ou escarlates brotavam entre os líquens. Nos recôncavos abrigados e batidos pelo sol, as primeiras flores silvestres despontaram. E Judith chegou mesmo a colher algumas violetas. O mundo se coloria de novo e ela sentiu o sangue correr mais rápido em suas veias. Em um fim de tarde, nos princípios de abril, ela se dirigiu ao bosque para colher folhagens e cogumelos vermelhos. Queria enfeitar um vaso do salão. Isto porque desejava relembrar as rosas vermelhas que vira na noite de sua chegada. Deixando o bosque de lariços, dirigiu-se ao lago e o contemplou. O sol se punha e o lago parecia uma taça contendo vinho cor de âmbar. Através da bruma ligeira, podia ver cada vaga, com sua crista dourada e a vegetação acobreada que bordejava o lago parecia incendiada. Estava tão profundamente distraída na contemplação do maravilhoso espetáculo que não percebeu um personagem magro, seco e miúdo sair da vegetação e caminhar para onde ela estava. À sua vista, teve um movimento de surpresa e conteve um grito, como se deparasse um espectro ou um duende. Mas o homenzinho já lhe tocava o braço e ela viu que se tratava de um ser humano, um Highlander, rasgado e miserável. Ela teve para ele um sorriso de compaixão. O homem retribuiu, exibindo seus dentes muito brancos no rosto, curtido pelo sol e barbudo. Estendeu-lhe um envelope selado. Em seguida, sem dizer uma única palavra, se afastou. Judith lançou um olhar ao envelope e, apesar da lama que o manchava, pôde discernir as palavras Mrs. MacDonald. A caligrafia era nítida. Ela correu como uma corça através do bosque até que alcançou a casa. Galgou a escada de 4 em 4 e se fechou em seu quarto.
Assentou-se no assoalho, junto à janela, por onde a luz entrava do poente e quebrou o selo do envelope. A letra era de Ranald. O conteúdo da carta extenso. Era a primeira mensagem de Ranald desde que partira. Seu coração batia descontroladamente e uma onda de calor envolvia-lhe o corpo. Seus olhos, cegos pelos raios do sol que se punha, estavam como que borrificados por um pó de ouro e ela teve que friccionar vigorosamente as mãos antes de poder ler. Não te sentis muito sozinha, criança do meu coração? Muitas vezes tenho tido pesadelos e sonho de que choras nas trevas, pois o leito é muito grande e tens frio, medo e preocupação, e que desejarias estar perto de mim. Lembro-me, porém, que és uma moça corajosa e ajuizada. Quando o dia amanhece, deves sorrir de teus temores. Tenho vivido maus momentos. Ocorre-me que a única coisa que existe no mundo, além da dissipação, da imundície e o desespero, é a morte, o objetivo final para encerrar tudo como destinação. Tantos esforços inúteis. Penso então que de nada serve viver, pois a mocidade passa tão depressa, e de nada adianta sofrer e amar, pois que o padecimento que a isso envolve conduz sempre ao fracasso, e o amor se desfaz como a morte. Mas eu sei que estou errado, sem dúvida. Em tais momentos estou fora de mim. Tem, pois, confiança, minha querida. Apesar das noites sombrias, aquela união que realizamos no cume de Benkarat foi algo de real e verdadeiro, e tudo quanto te disse em seguida, exato em sua essência. Neste momento, tenho a impressão de te falar. É meia-noite e o frio é intenso a tal ponto que não consigo dormir, e eu te escrevo à luz mortiça de uma candeia. Por isso, perdoa-me se não me explico bem. Estamos perto de Inverness e não muito longe da charneca de Culloden. Cumberland e sua armada estão perto de nós, nos expulsando lentamente para o local onde quer nos encurralar. Os navios de guerra ingleses acompanham o nosso percurso. Disseram-me que, depois de sua passagem por Cumberland, só existem na cidade casas e igrejas incendiadas. Sei agora quais são os sentimentos experimentados por um animal caçado e acuado. É interessante pensar que, através do voo de um passarinho, não estás muito longe de mim, mas eu não posso ir ao teu encontro. Perdoa-me, Judith. Eu comecei pelo fim e não pelo começo. Procurarei contar-te sucintamente o que se passou. Talvez eu nunca mais volte a ver-te. Ou então o nosso encontro será tão breve que não terei tempo de dizer-te tudo. Tu és uma moça dotada de um espírito vivo, sempre pronta a perguntar por quê, como, onde, e não ficas satisfeita se não tens uma resposta. Por isso, vou tentar contar-te o que sucedeu. Tudo começou bem. Era como a vida de um homem que parte jubilosamente com toda a força de sua juventude, pleno de esperanças e que vê as sombras se acumulando enquanto o tempo passa. Quando te deixei, Judith, marchamos durante toda a noite. Afastamo-nos um pouco do caminho certo, por causa das trevas, e foi de manhã, ao nascer do sol, que chegamos a Glenfinnan. Desejaria poder descrever a cena,
que se seguiu tal como a vi. Quando alcançamos o cume da charneca, marchamos de 3 em 3, enquanto soavam nossas gaitas de foles. Vimos abaixo de nós o vale de Glenfinnan. Alguns homens estavam reunidos à margem de Loch Shiel. Ao nos aproximarmos, constatamos de que se tratava de 3 companhias, constituídas pelos homens de Clanranald e os de Cameron, cerca de 800, e que acabavam de chegar. Estavam alinhados em torno do estandarte real, junto ao qual fora desfraldado o do príncipe. Ele se encontrava ali. É impossível descrever a cena. O príncipe é perigosamente sedutor. É um desses homens que conquistam o devotamento pelo simples fato de existirem. Tivera nesta guerra momentos negativos, motivara querelas, traíra, acovardara-se, porém nossos sentimentos para com ele eram tão fortes que nos mantivemos unidos. Foi para mim um milagre. O príncipe nos dirigiu em um breve discurso. Disse-nos que estava ali para assegurar o bem-estar e a felicidade do nosso povo. Com o nosso auxílio e com a ajuda de Deus, confiava levar a bom termo a sua tentativa. Falava com calma e convicção. Nós o aclamamos tão vigorosamente que o ruído se assemelhava a um trovão ecoando no vale. Em seguida foi tudo magnífico. Os clãs chegavam de todas as partes. Teríamos podido enganar o inimigo e marchar sobre Edimburgo. Cope, o comandante dos ingleses, não havia ainda recebido reforços e os ingleses não lutam bem nas montanhas. Tomamos Edimburgo. Uma das portas da cidade fora aberta para deixar passar um carro e nos precipitamos por ela. Nossa tropa não contava mais de 3.000 homens, mal armados e vestidos de farrapos. Edimburgo é uma cidade de 60.000 habitantes. Eles teriam podido nos massacrar se o quisessem. Ficaram, porém, tão surpreendidos que não tiveram tanto tempo para respirar. Todas as mulheres da cidade, depois de terem visto o príncipe, se tornaram jacobitas e levavam seus maridos pelo nariz. Tínhamos naquele momento uma enorme reputação. As pessoas nos consideravam uma espécie de selvagens, quase nada humanos. Apenas o príncipe, com sua beleza, parecia pertencer à humanidade. Creio que o tomavam por Lúcifer, o filho do maligno, conduzindo uma corte de demônios. Havia qualquer coisa de supersticioso em relação a nós. Depois, Cope marchou contra nós e saímos da cidade ao seu encontro. Não creio que alguém jamais possa explicar, em termos puramente militares, a vitória de Prestonpans. Estávamos mal equipados, mal treinados, e nos haviam dito que a infantaria inglesa era invencível. Entretanto, nós atacamos em Mulambos, mas com o ardor dos demônios, e ela foi rompida e fugiu. Os ingleses não esperavam nos ver de perto, e talvez foi por isso que não chegamos nem mesmo a ouvir o retinir das espadas contra as baionetas. Era, entretanto, um ruído que desejávamos ter ouvido. A batalha decorreu em menos de um quarto de hora e foi uma loucura. É possível que não se possa verdadeiramente chamar aquilo uma batalha. Foi antes uma exibição de medo supersticioso. Voltamos triunfalmente a Edimburgo, onde nos deram um acolhimento entusiasta.
Este acolhimento, tenho certeza, fora reservado a Cope, porém fomos nós que dele tiramos proveito. Foi então que cometemos o que, ao meu ver, foi a primeira falha. Havíamos escolhido entre duas opções: deveríamos marchar diretamente sobre a Inglaterra com nossa ridícula e pequena armada e tentar tomar Londres de assalto antes que os reforços ingleses pudessem ser mandados do continente. Ou deveríamos esperar em Edimburgo que nossa própria armada estivesse em melhores condições e pudesse fazer uma demonstração ainda mais impressionante. Eu pensava, e muitos como eu, que deveríamos bater o ferro enquanto estava quente, isto é, enquanto estávamos ainda excitados com nossa vitória e inspirávamos receios aos inimigos. Mas o príncipe e seus conselheiros fizeram uma outra escolha, em razão da qual tivemos que esperar em Edimburgo durante 6 semanas fatídicas. Essas semanas de comemoração em Holyrood me pareceram detestáveis. Entre Glenfinnan e Prestonpans, nossas atividades eram tão intensas que eu mal tinha tempo de pensar em ti e em Glenswillig. Mas em Edimburgo, onde não tinha nada a fazer para ocupar meus pensamentos, o sentimento da tua ausência se tornou intolerável. As danças, as músicas, o brilho das luzes nos vestidos das mulheres, tudo me fazia pensar em ti, e à noite não podia dormir, visto que meu desejo era estar junto de ti. Tornei-me louco de remorsos e arrependimento, o que deves ter experimentado durante semanas. Eu sofria em cada segundo. Tu me havias suplicado que permanecesse ao menos uma noite e eu me negara. Se fui cruel para contigo, Judith, fui bem punido durante as semanas passadas em Holyrood. Então enviei-te uma carta, que confiei a um mensageiro de confiança. Pedia-te que viesses, porém não tive resposta. Encolerizei-me contra ti, Judith. Pensava que mesmo que não tivesses recebido a carta, virias. Mas certa noite compreendi por que não o tinhas feito. Pensavas, minha querida, que não devias deixar Glenswillig, porque era preciso que te ocupasses de tudo durante a minha ausência. Li claramente em teu espírito, de novo, e tive o estranho sentimento da nossa união, como no cume de Bencarrage. E estiveste mais perto de mim do que se te tivesses entre meus braços materiais. Em seguida, senti-me melhor, e os perfumes das flores e das mulheres na grande galeria do palácio de Holyrood deixaram de me atormentar. No dia 4 de novembro, marchamos para a Inglaterra. Nossas forças estavam acrescidas. Tínhamos 5.000 infantes e 500 cavaleiros. E, de novo, tudo correu bem. O medo que inspirávamos já não era, talvez, tão vivo quanto no começo, mas se manifestava sempre e viram-se estranhas coisas. Não houve combate. Uma armada inglesa nos esperava, comandada por Wade, mas nos esquivamos como o fizemos com Cope. E as cidades inglesas, uma a uma, nos abriram suas portas. Gostaria que tivesses podido ver o príncipe quando fez sua entrada em Carlisle. Montava seu cavalo branco de batalha
e 100 tocadores de gaitas de foles o precediam. Naquele momento em que ele acreditava em si mesmo e em nós, estava magnífico. Nas estradas, ele nunca usava o cavalo ou qualquer carro, ia a pé, com os homens dos clãs. Tudo quanto fazíamos, ele fazia. E era ele que nos dava coragem, um túmulo ou um trono. Dizia: "Ah, Senhor, que grande rei ele teria sido!" Foi assim que alcançamos Derby, com nossas bandeiras flutuando e nossas gaitas de foles, enquanto os carrilhões nos saudavam. O príncipe estava de um humor excelente. Ele brincava e ria conosco, aproximamo-nos e ele mal podia conter sua impaciência. No dia seguinte, reuniu seu conselho a fim de decidir que rota seria conveniente em direção a Londres. Não assisti a este conselho. Era composto pelo príncipe e 17 chefes que ele havia designado, cujos pareceres estava disposto a acatar. Enquanto deliberavam, eu estava na rua, com nossos homens. Tínhamos sido contagiados pelo entusiasmo do príncipe e não falávamos de outra coisa que não fosse a marcha sobre Londres. Como poderíamos supor que nossos chefes estavam dispostos a se recusarem a prosseguir? Mostraram-se fracos e covardes. A menos que fossem loucos, não podiam ignorar que nossa única oportunidade era entrar em ação rapidamente e sem hesitação. Estávamos na mesma situação de Davi e Golias. Se a mão de Davi tivesse tremido quando ele colocou a pedra na funda, jamais teria se assentado no trono de Israel. No dia 6 de dezembro, a retirada começou. Os chefes que tinham participado do conselho diziam que o pior nos aguardava. Nada, porém, poderia ser pior do que aquela retirada. Havíamos entrado em Derby, cantando e gritando, mas partimos em silêncio. Um exército, Judith, é semelhante a um homem. Nada o desencoraja, tanto quanto um esforço frustrado. Morrer por uma causa não é nada, é até fácil se o objetivo for alcançado. Mas receber ordem de dar meia volta quando, depois de um grande derramamento de sangue e suor, a finalidade não foi alcançada, é um insulto ao espírito humano, difícil demais para ser suportado. Para tolerar uma coisa dessas, é mister uma grande coragem. Em seguida, ocorreram muitas coisas que, entretanto, nem merecem ser comentadas. Havíamos destruído, com nossos próprios atos, a lenda de nossa força sobrenatural, e isso foi para nós o começo do fim. O príncipe o sabia. Não ia mais a pé com os clãs. Durante toda essa retirada permaneceu a cavalo, com a vanguarda, para não mais ver nossos rostos e não testemunhar o nosso silêncio. Quando alcançamos a Escócia, os erros, as indecisões e as traições recomeçaram. Numericamente éramos mais fortes do que jamais o fôramos. Tínhamos, enfim, recebido uma ajuda da França e todo Aberdeenshire aderira ao príncipe. A guerra, entretanto, é algo de estranho. O estado de espírito de um exército é imprevisível. No momento em que estávamos em terrível desvantagens, conhecemos vitórias, mas agora que dispunhamos da ajuda dos mais fortes, tudo corria mal para nós. O medo nos corroía como um cancro e destruía nossa coragem. Alcançáramos vitórias, porém nossos comandantes, por covardia, transformaram-nas em fracassos.
e o moral da armada começou a mudar. Penso que os chefes, além de seus conselhos, suas manobras e seus desentendimentos, só tinham uma ideia na cabeça, que era a de regressarem o mais depressa possível às suas casas quando viesse o fim. Janeiro terminava quando soubemos que um duque de Cumberland chegara a Edinburgh com uma armada para nos liquidar. O príncipe estava feliz, ele queria atacar o duque imediatamente e tinha seguras razões para isso. Só que ele agora tinha o desejo de vencer e teríamos que obedecê-lo. Todavia, uma vez mais, os chefes se mostraram acovardados. Os homens desertavam, o tempo estava péssimo. Deliberaram de maneira apressada que batêssemos em retirada para o norte. O príncipe não tinha escolha, devia ceder. Entretanto disse: tomo Deus por testemunha de que é realmente a contragosto que o faço. Lavo as mãos das consequências fatais que prevejo, mas contra as quais nada posso. Dirigimo-nos, pois, para o norte, para Inverness, pela rota da montanha. As condições do tempo eram desesperadoras, as piores que conhecemos. Homens caíam extenuados na neve, e agora nada mais tínhamos a fazer do que esperar. Cumberland saiu ao nosso encalço, lerdo e inquietante como o destino. O príncipe adoeceu, os homens se amotinaram, os soldados se atrasavam. Espero que o fim chegue bem cedo, pois essa espera é insuportável. Quando receberes esta carta, Judith, creio que tudo estará terminado e, sem dúvida, não saberás mais do que sei agora. Gostaria de poder ver mais claramente o futuro. Acredito que voltarei a te ver, porém não creio que viveremos juntos da maneira que havíamos projetado, pelo menos nesta vida, mas haverá uma outra, e é o que penso quando me sinto feliz, e isso, pois, deve ser verdadeiro. Foi-me preciso escrever até o amanhecer para terminar esta carta, pois meu espírito está confuso e meus dedos estão paralisados pelo frio. Até nos vermos, Judith. Não sei como terminar esta carta, pois não há palavras para exprimir os sentimentos que tu me inspiras e que experimento por ti. Perdoa-me se meu amor te causou cuidados e crê que um dia eu te darei a felicidade. A última folha caiu nos joelhos de Judith. O sol se pusera e ela estava entorpecida pelo frio, tão entorpecida quanto Ranald estivera ao escrever aquela carta. Vivera tão intensamente com ele enquanto lia que o fluir habitual da vida parecia ter se retirado dela. Estava como uma morta, fria e inanimada. Quando receberes esta carta, não saberás muito mais do que eu sei agora. O homem que levara a mensagem era uma pessoa lerda e vagarosa, Ranald dissera. Devia estar a caminho, Deus sabia há quanto tempo. O que ocorrera depois? Lá fora, a noite caía. O jardim estava calmo e nada podia responder àquela questão. Ela permaneceu sentada no assoalho até que a noite caiu de todo. Sentia-se tão desanimada que teria permanecido assim se não tivessem batido a porta. Ergueu-se e atravessou a peça com passos vacilantes. Era Angus.
Chamam-vos na casa mal assombrada, disse ele. O que sucede? Perguntou aborrecida. O rapaz que trouxe o recado não disse. Alguém deve estar doente. Vamos, tente ânimo, senhora. Vesti o vosso casaco. Sois a esposa de nosso senhor, não sois? Ajudou-a a vestir o casaco e deteve-a no vestíbulo para calçar-lhe os tamancos. Depois conduziu-a para fora a fim de cumprir com seu dever. Seguiu-a, tendo por tocha apenas um bocado de turfa colhida na lareira e que o vento atiçava. A Judith não importava saber quem estava doente, morto ou o que teria acontecido. Ela escorregava com seus tamancos no caminho do vale e escondia as mãos nas axilas para se aquecer. A fadiga fazia-a deter-se de quando em quando. Angus, resmungando, empurrava-a docemente pelas costas e ela se punha outra vez a caminhar. Aproximaram-se da casa ao norte do lago e Judith viu uma débil claridade escapava pela porta, como se alguém tivesse iluminado o interior com um fogo de turfa. Era estranho, pois os granjeiros não ousavam ir lá à noite. Dirigiu-se à porta e olhou. Se bem que tivessem, com efeito, acendido o fogo, estava muito escuro no interior e ela mal divisava o chão de terra batida e a fumaça que subia para a abertura do teto. Não ouviu nenhum ruído, mas divisou vultos através das trevas enfumaçadas. Franqueou a soleira e avançou para o fogo e olhou em torno. Quando seus olhos se habituaram à obscuridade, constatou que a casa estava cheia de pessoas silenciosas. Um homem se destacou deste grupo e se dirigiu a ela. Segurou-a pela capa e ela pôde ver seu rosto selvagem. Judith recuou assustada, pois o seu aspecto era terrível. Estava seminu e tinha no corpo traços de sangue seco. Sem largá-la, começou a falar com voz rouca e fatigada, discursivamente em gaélico. Ela não compreendia uma única palavra e só tinha um desejo: afastar-se dele, de seus olhos de louco, injetados de sangue. De súbito, colheu-a pelos ombros e se pôs a injuriar como o fazem os homens dementados, a insultar aqueles que ocupam uma posição mais elevada e controlam seus destinos quando são conduzidos ao desastre. Angus teve uma exclamação. Ele afastou o homem e tomou Judith pelo braço, tirou-a da casa, caminhou com ela para longe daqueles gritos e lamentações que a aterrorizavam. Refizeram o caminho de volta, tropeçando nas pedras. A noite era agora escura como breu e não conseguiam nem se verem um ao outro, porque Angus já não tinha a tocha. O que ele disse, Angus? Murmurou Judith, tomando-o pelo braço. Eu não entendi nada. De que se trata? Resmungando, Angus lhe contou. A rebelião terminara depois de uma batalha na charneca de Culloden. Fora um massacre para os clãs. O homem que chegara e que havia injuriado conseguira escapar. E o senhor? Perguntou Judith. Não fazia senão repetir essa pergunta como um papagaio. Seu casaco deslizara para um lado. Ela se sentia por dentro como que feita de pedra e tremia, mas não se importava e não se resguardava mais do que se estivesse em uma noite de abril.
Aquele homem não sabe o que sucedeu ao Senhor, disse Angus. Se estiver vivo, vai ter que atravessar a charneca e depois seguir em direção ao oeste para regressar a Glenswillig. Um animal acuado tende sempre a retornar ao seu covil. Precisamos esperar. E eles esperaram, enquanto a primavera se tornava em verão, depois em outono, e uma vez mais as montanhas se envolveram em brumas, como aquelas que haviam saudado Judith quando chegara, recém-casada, a Glenswillig. Através das Highlands, os hanoverianos vitoriosos pilhavam, incendiavam e assassinavam com uma crueldade calculada, sem exemplo naquelas paragens. Mas o pequeno vale de Glenswillig, escondido no coração das montanhas, escapava a esses horrores e esperava com sua beleza intacta.